boa noite a todos que estão assistindo esse podcast. Nós somos aqui estudantes de Direito da Unijorge. Meu nome é Hesed e eu estou aqui com Joyce, com Daniela, com Robson, com David, com Vinícius e Emanuel. E hoje a gente vai abordar um tema muito importante, que é o direito à honra. O que é o direito à honra, como ele está inserido na nossa sociedade. E vamos ter uma conversa para simplificar esse conceito, certo? Então se sintam à vontade nesse podcast e espero que todos gostem. Para começar, eu queria saber qual o conceito de honra, porque muitos conhecem essa palavra, mas por vezes não vai entender qual o significado mesmo. Então eu queria saber o que é a honra mesmo. O direito à honra é um dos direitos da personalidade, portanto, são indisponíveis e inerentes a todos os indivíduos. E a honra, ela concerne uma projeção social de respeitabilidade, à autoestima e ao sentimento da pessoa humana. Ou seja, o direito à honra protege o titular da honra de uma ruptura na sua boa fama, uma modificação na sua reputação. E pode ser também protegido direitos contra fatos verídicos, se não houverem como comprovar ou demonstrar aquilo que se diz sobre alguém, e os fatos que não são verídicos, né? São mentiras, então não tem como provar aquilo que é mentira. Pode ser dividido em honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é como as pessoas, o coletivo, a sociedade enxerga aquele indivíduo. E a honra subjetiva é como aquele indivíduo se enxerga. Então, por exemplo, se para Hesed eu não posso ter um cabelo rosa, isso é uma percepção dela, então é uma percepção objetiva. Mas para mim, eu me vendo, eu posso sim ter um cabelo rosa. Então, basicamente é isso. A honra objetiva é o externo, é como as outras pessoas vão ver o coletivo, e a honra subjetiva é o interno, é como eu mesma vou me enxergar diante da sociedade. É importante também ressaltar, né, que o direito à honra é um direito da personalidade que é tutelado pelo Código Civil, né, mas também tem os seus reflexos na esfera penal e é também uma garantia constitucional. É importante também dizer que as pessoas naturais, elas possuem o direito à honra e as pessoas jurídicas também. Porém, as pessoas jurídicas possuem somente a honra objetiva, né? Porque, como foi ressaltado pela nossa colega, a honra subjetiva diz respeito ao pensamento sobre si mesmo. E a pessoa jurídica, ela não consegue ter esse pensamento sobre si própria, né? Um exemplo que eu vou trazer aqui para ficar um pouco mais claro é a ideia no meio da rede social, onde a gente julga, no caso, uma pessoa que posta uma foto, um famoso que expressa sua opinião, e no caso é normal a gente julgar, a gente ter a nossa própria opinião, ou às vezes comentar, a gente comenta e traz a perspectiva, no caso, pode ser ao contrário do que aquela pessoa está postando ou que aquela pessoa está expressando para si. Entendi. Então, de maneira simples, assim como vocês falaram, eu queria só perguntar assim, se eu xingar uma pessoa na rua, isso pode ser enquadrado como eu estou agredindo o direito da honra daquela pessoa? Acho que aí você tem até um caso que pode ir para a esfera penal, que no caso, acho que difamação, né? Injúria. E isso pode, como a colega disse, pode ir para a esfera penal. Então, fica muito do que está na lei, no Código Penal, que eu acho que o colega acabou... Tem mais propriedade tem mais propriedade para falar, já está mais afiado. Especialista, nossa. Entendi. Então, a gente pode até trazer mais no futuro do podcast. Sim. Acho que o que a gente pode falar também sobre a honra é que, como a colega disse, se trata de costumes, os bons costumes sociais. E essa honra objetiva é isso, é o que a sociedade enxerga como os bons costumes. E aí você vê essa evolução desse conceito de honra pelas eras, que no caso se tem ali uma visão de uma honra no direito romano. Também você vê a honra também presente no cristianismo, então algo que a gente pode estar trazendo. É isso que eu queria trazer também. Assim, eu acho que com a tecnologia, né,
a gente tem acesso a muitas informações, a gente pode se expressar muito, né? Como o colega falou, né? Nas redes sociais. E antes não tinha isso. Como era antes o conceito de honra, né? Com certeza era diferente, né? Por causa das tecnologias e os avanços, né? Então eu queria saber mais ou menos como teria sido. Sim, exatamente. Crimes de honra era visto antigamente como ato de vingança. Geralmente eram feitos por homens que achavam que uma pessoa da sua família ou comunidade desonrou... Caso ele desonrou, aí... desonrou aqueles costumes. Uns exemplos mesmo uma mulher que era adúltera, se seu marido não cobrasse, fizesse a honra, ele era julgado pela comunidade. E hoje não existe isso, né? É totalmente o contrário, por conta disso, né? Por causa dos avanços, né? E que bom, né? E complementando, né, o que Emanuel falou, da questão antigamente da tradição, né, de ter a honra como uma ferramenta para a vingança. Por exemplo, como ela falou, a questão do adultério, por exemplo, se uma mulher fosse pega em adultério, ela poderia ser morta e o agressor, aquela pessoa que matou ela, não iria responder por nada, porque ele estaria ali defendendo a sua honra. Então a gente pode também olhar para o outro recorte da história, na questão do cristianismo, né, há 2 anos, há mais de 2000 anos atrás, a palavra honra já era inserida no meio daquela sociedade, era uma pedra fundamental para a sociedade. Por exemplo, quando tem ali os 10 mandamentos, o 4º mandamento, né, ele já falava sobre a questão de honrar pai e mãe, né? Qual era o sentido desse honrar pai e mãe? Hoje, na nossa sociedade organizada, a gente tem algumas garantias, como aposentadoria, previdência. Então, naquela época não tinha isso. Então, as pessoas que chegavam à velhice, né, não podiam trabalhar, então tinha essa tradição de honrar pai e mãe. Então, nesse sentido, era sustentar, ajudar nas suas necessidades o pai e a mãe. Então, a gente consegue ver como a palavra honra, ela passa pela história e ela vai deixando ali tradições até hoje, o nosso sentido de honra aqui na nossa sociedade contemporânea. Isso reflete atualmente. Você vê que é muito comum a gente tratar as pessoas que acabam sendo bem-sucedidas, aquele filho que consegue ajudar o pai ou a mãe e tem essa visão meio de que é honrado, né? Quando ele consegue preencher isso. Então é um reflexo dessa visão de honra do cristianismo. Complementando o que a colega falou sobre a questão do homem e a mulher adúltera, é importante salientar que naquela época apenas a mulher era criminalizada pelo crime de adultério e o homem não. E cabia a pena de matar a esposa por conta dessa traição, porque a reputação, não ia ter uma boa reputação o marido se continuasse com aquela mulher ou se aquela mulher continuasse viva. E isso a gente ainda pode ver muito hoje, apesar de que a Constituição de 88 garantiu direitos das mulheres, né? Isso já não mais existe. Adultério é para homem quanto para mulher, todos estão suscetíveis a tanto cometer traição quanto sofrerem a traição. Isso não existe mais. Com a Constituição de 88, essas garantias foram asseguradas para as mulheres, só que a gente vê muito ainda casos de feminicídio, que é o crime contra a mulher. O homem ele não aceita o término do relacionamento, o homem ele não aceita que foi traído, e para dar um fim naquela situação e para que ele continue com a reputação de maioral, de homenzão, ele precisa dar um fim naquilo e ele acaba matando a mulher, né? Então, apesar de serem extremos, de haver vários anos, tanto o cristianismo quanto na época da Roma Antiga, esse é um costume que ainda perpetua, né? A gente sabe que o Brasil ele é um país machista, ele é um país misógino, é um país patriarcal que tende a ter essa aversão contra as mulheres. Então, apesar de ter todo esse tempo, de ter avanços que permitem direitos às mulheres, esse crime ainda, infelizmente, acontece bastante. O tempo passou, mas a gente pode ver esses anos todos que a masculinidade frágil do homem não mudou e continua propagando esses ódios que, caso feriu minha honra, eu tenho que atacar, eu tenho que ferir a pessoa, eu tenho que me vingar porque ele me feriu. Ou aquela mulher me traiu, eu tenho que fazer algo contra ela. É importante ressaltar, né, o quanto que o direito à honra está ligado a outros assuntos essenciais, como vocês falaram, a questão da religiosidade anteriormente e da mulher, né? E sobre a mulher, é possível que a gente veja, segundo o que a colega falou,
a necessidade de punir a mulher desde os tempos anteriores. Então, assim, hoje não é diferente. Eu, falando sobre isso ainda, eu pesquisei sobre o projeto de lei que já foi aprovado no Senado, que é o 3048-2021, que foi criado pela senadora Leila Barros, né, que fala justamente sobre isso. Ele traz a ideia de que a mulher, ela atualmente, ela sofre alguns danos à sua honra, especificamente por ser mulher. Então, assim, mostra que há uma necessidade de uma tipificação específica e traz consigo a ideia de um aumento contra crimes contra a honra da mulher, né? No caso, o aumento da pena contra crimes da honra da mulher. Muito interessante. E tudo isso continua falando sobre a honra, né? Se a gente falou sobre a mulher, mas é um caso muito, muito importante para exemplificar o que é o direito à honra, né? E a honra especificamente da mulher, né? E hoje, voltando para a atualidade, essa questão, né, de liberdade de expressão e honra, né? Tá muito atrelado um com o outro, né? Porque eu posso falar o que eu quero. A gente vive num estado democrático de direito, temos os nossos direitos garantidos e podemos falar assim o que a gente quer falar, né? Mas até que ponto eu poderia falar o que eu quero se ferir a honra de alguém? Isso é um assunto importante a gente trazer, porque o direito da honra, o princípio de honra, vamos dizer assim, quanto ao princípio de liberdade de expressão, eles, em alguns momentos, eles entram nessa colisão. Porém, não tem uma hierarquia entre eles. Eles são equiparados. E é isso que entra importante. A gente precisa, quando a gente tem essa colisão, analisar o caso concreto, analisar ele por menores. Em alguns casos, como por exemplo, um ataque mais privado, direto, mais pessoal, vamos dizer assim, entre duas pessoas, é muito comum que o direito à honra se sobressaia, esse direito à personalidade se sobressaia ao direito da personalidade. Porém, quando você trata de assuntos que têm uma relevância pública, em alguns casos, esse direito da liberdade, ele acaba se sobressaindo, porque o que é uma relevância pública? Quando há necessidade social, a sociedade, ela busca entender mais sobre aquele assunto. Está muito ligada à política, muito ligada às pessoas, às figuras públicas, mesmo que não tenha nenhuma ligação com política, mas uma pessoa pública de Instagram, quando acontece algum caso assim que a sociedade está querendo saber, a liberdade de expressão acaba se sobressaindo. E isso é uma forma de limitar o direito da honra. Ele não é absoluto. Também tem a limitação no direito penal, que é a exceção da verdade. É um caso um pouco mais complicado, mas também é uma forma de limitar esse direito à honra. Então, quando tem esse conflito, é muito importante analisar o caso concreto em si. E a gente pode trazer alguns exemplos para falar um pouco mais. Me lembrando disso, como ele trouxe, eu tenho um exemplo, eu trago na época de Edmundo, não sei se vocês lembram, eles teve um caso deles sobre isso, direito à honra versus a liberdade de expressão. No caso, ele teve um acidente, no caso ele estava dirigindo, bêbado, e ele sofreu um acidente. Quando ele sofreu um acidente, foi claramente a ser publicado no meio de jornais e veio uma manchete. A manchete, meio explicar, dizia: animal no volante. A ideia, no caso, quando o Edmundo viu essa manchete, ele altamente abriu um processo contra isso, porque ele estava chamando ele de animal e ele estava no volante. E no caso, o jornalista, ele trouxe não só porque a ideia é dizer, não, ele estava no volante, ele bateu o carro e ele é um animal. Não, a ideia em si que o jornalista trouxe foi que na época que Edmundo jogava, ele era um cara que era agressivo com os adversários, ele fazia gestos que infligia, no caso, provocava aqueles adversários, e na época a ideia de Edmundo animal. E no caso, ele foi, e a manchete trazia isso, o animal no volante. E aí ele foi abrir um processo, ao processo
e na primeira instância ele ganhou, depois o jornalista entrou com recurso, ganhou, e aí o Edmundo entrou de novo com o processo, mas a justiça entendeu que ali havia uma liberdade de expressão, porque ele não estava dizendo que Edmundo era animal, tinha o processo de dizer que Edmundo era um jogador que trazia essa ideia de animal, trazia essa ideia que era provocador. Então essa hora só trouxe isso. Completando, não trazer aquela carga vexatória, né? Que, por exemplo, eu falei das limitações de direito à honra, mas também tem limitações à liberdade de expressão. Eu não posso simplesmente expressar o que eu bem entender. Há algumas expressões que têm essa carga vexatória, no caso do animal. Se tivesse essa intenção de trazer esse tipo vexame, comparar o Edmundo a um animal porque ele estava dirigindo embriagado, que não, pelo que a justiça entendeu não foi o caso, você também pode trazer quanto ao discurso de ódio. Eu posso simplesmente falar é liberdade de expressão com um discurso de ódio. Não posso direcionar alguém com preconceito, inferiorizando aquela pessoa e acreditar que aquilo é liberdade de expressão. Eu estou ferindo a honra da pessoa, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa pública. Sim, sobre isso, é importante você tocar sobre essa questão da disseminação de ódio, porque recentemente aconteceu com o jogador de futebol Vinícius Júnior, que representa a seleção brasileira e joga pelo clube europeu Real Madrid, de que ele jogou, fez o gol e aí foi comemorar e fez uma dança e os torcedores não gostaram da dança que ele fez. Ok, beleza, você não concordar como a pessoa joga ou torcer para o time adversário ou não gostar que dançou, ok, até aí tudo bem, mas a partir do momento em que você joga uma banana e chama aquela pessoa de macaco em expressões racistas, isso passa do limite de liberdade de expressão. Você está ferindo a honra daquela pessoa e está ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, assim, não existe respeito nessa liberdade de expressão, de falar o que bem entende e o que quer, sem pensar como aquela pessoa vai se sentir, sabe? Ofender sem pensar como aquilo vai trazer reflexos na vida daquela pessoa. Muito interessante. Mais alguém quer acrescentar sobre esse tema aqui, de liberdade de expressão? A ideia também, como eu falei, na época que o jornalista fez essa manchete com o Edmundo, também o jornalista fez essa manchete com o Vinícius Júnior. No caso, no programa, ele chamou o Vinícius Júnior fazendo que ele estava sambando, e isso seria uma macaquice. No caso, outra ideia de estar infringindo o Vinícius Júnior, né? Chama ele de macaco. Tá tendo um certo preconceito. Sim, racismo. Só para completar, eu acho que todos os exemplos que vocês trouxeram mostram a importância, como o Vini falou, da necessidade de observar o caso concreto, né? Porque às vezes é um detalhe. Como ele falou, o caso do jornalista, ele falou se referindo a um animal, mas em que sentido ele falou isso? Ele tinha a intenção de ofender necessariamente? Isso, exatamente. E outra exemplo que a gente pode trazer é tanto para o âmbito político. Hoje a gente vivendo esse momento político do Brasil vem passando, a gente vê muitas acusações, principalmente em debate, na rua até, a própria sociedade, você vê acusações seríssimas, algumas fundadas com um certo fundamento, mas você vê uma acusação de corrupção, ladrão, e a gente pode trazer isso para tentar elucidar essa questão do caso concreto. Porque como a política ela tem uma carga de relevância pública, que é a doutrina que eu pontuei, em alguns momentos você, tanto o jornal quanto o candidato de oposição acabam sendo um pouco, qual a palavra que eu posso usar? Eles acabam sendo ácidos em seus comentários e as pessoas, apoiadores, podem entrar em questão até quando pode isso? Até quando você chamar o outro candidato de ladrão? Existe um limite, a gente não pode passar. Só que, para a política, assim, não enxerga tanto esse limite, por conta de poder trazer um caso do ordenamento jurídico americano, que é o caso de Nova York contra o jornal de Sullivan, né? Que o estado de Nova York
tentou censurar, se não me engano, e por menores o resultado foi que o jornal Sullivan conseguiu vencer a causa, que é uma decisão que virou até uma emenda constitucional americana, em que, a partir daquela decisão, conferiu-se liberdade para as empresas difamar sobre o Estado como uma entidade abstrata, não diretamente, mas o Estado, o trabalho que o Estado estava fazendo. Então, você vê que aqui a carga da liberdade de expressão acabou sendo sobrepujando a carga de honra, mesmo que seja para difamar. Mas é aquilo, é necessário análise do caso concreto, tem que saber se tem relevância pública, tem que saber se a pessoa que está sendo atingida, que é o alvo daquela acusação, é realmente a pessoa que pode ser direcionada. Então, assim, o debate de direito à honra e liberdade de expressão então, na questão de políticos, né, de figuras públicas, seria muito diferente, né, essa questão de honra, né? Eu sou apenas o povo, né, e eu posso me expressar e até mesmo falar de maneira desonrosa aquela pessoa, né, que é uma figura pública, mas eu não vou ser punida por isso, por causa da liberdade de expressão, não é isso? Em partes é assim, isso. tem uma exceção, não é? Em geral é isso. Claro que com as exceções que eu falei, que são os limites da liberdade de expressão. É diferente chamar você de corrupto do que chamar uma pessoa que está lá no poder. O que eu quero dizer, tem uma certa diferença? Exato, tem. Uma pessoa que está no cargo político, ela acaba... não só a pessoa no cargo político, a pessoa é uma figura pública. Ela acaba, quando ela toma aquela posição, ela acaba abrindo a mão de alguns direitos, que seria direito à honra, privacidade. Isso. O direito dela acaba sendo um pouco mais abrangente, acaba sendo um pouco menos... Sim, entendi. Tão concreto quanto o meu direito de honra como pessoa que não tem nenhuma ligação com algo público. Muito bom. Eu tô achando muito incrível todos esses adendos, né? Mas eu queria ainda que houvesse mais uma exemplificação, né, de como a gente vê, né, esses casos em que prevalece, né, esse direito à honra, esse defender a honra daquela pessoa, né? Em alguns casos, assim como você já tem falado. Alguém quer acrescentar? Eu gostaria, né, de trazer para o debate essas diferenças, né? A gente entrou aqui com alguns exemplos, e aconteceu isso, chamou disso, chamou daquilo, mas como é que essas palavras, essas ações estão contidas na lei, né? A questão da honra, ela está, né, dentro do Código Civil, né, que rege toda a vida privada. Então, o Código Civil, todas as pessoas que sofrem um dano moral ou uma ofensa, ela pode buscar uma reparação junto à justiça, que pode ser uma indenização no valor, ou pode ser a pessoa colocada, né, processada no âmbito penal. Então, no nosso Código Penal, ela começa falando lá no artigo 138, quando ela fala da calúnia. Né, o primeiro crime sobre a honra, né, dita no Código Penal é a calúnia. E quer dizer, quer imputar a alguém um crime de forma falsa. Por exemplo, eu acuso Vinícius, por exemplo, eu digo, eu vi Vinícius roubando o celular de David. Por exemplo, eu ali estou caluniando ele, porque eu estou falando algo, né, estou trazendo um fato falso a ele. Então, como diz, né, que é o direito à honra objetiva. Então, como é que as pessoas vão enxergar Vini? Vai enxergar Vini como se fosse um ladrão. Então, Vini, ele tem todo o direito de buscar uma reparação, né, uma punição para o seu agressor. Então, para a calúnia ser prescrita da forma que diz a lei, ela precisa ser narrada, né? Por exemplo, eu não posso dizer que Vini roubou um celular, eu tenho que dizer que eu, Robson, vi Vini pegando o celular de David e levou para casa. Eu tenho que ter todo um fato, né? Eu tenho que provar, né, que aquele fato que Vini está dizendo é falso, né, que é a mentira, e tem a questão do dolo de ofensa, quer dizer que eu tenho uma intenção de dizer aquela mentira. Então eu sei que aquilo é mentira, e eu, mesmo sabendo que é mentira, coloco aquilo ali, ofendendo o Vini, né, para buscar ali que as pessoas vejam ele de outra forma. Então por aí já é caracterizado calúnia dentro do artigo 138 do nosso Código Penal. É importante ressaltar também
que o crime de calúnia ele pode ser cometido também contra falecidos, né? Pessoas que já morreram. Sim. Nesse caso, ofenderia também a família, né, da pessoa que morreu, porque imagina assim que no mínimo de Vinícius morreu e aí uma certa pessoa comentou que ele morreu em decorrência do furto de um celular, a polícia chegou, matou ele morreu porque estava furtando. Então, assim, ofende a honra da pessoa que morreu e a família, né, especificamente, que é a família que vai sentir aquilo necessariamente. Então, é possível, sim, que ocorra a calúnia contra pessoas que já morreram também. E o segundo crime, né, que está lá no artigo 139 do nosso Código Penal, é a questão da difamação. É você imputar algo ofensivo a outra pessoa. Sim. Por exemplo, mesmo que seja verdade, já na calúnia diz que você só pode dizer se for mentira, por exemplo, a pessoa está mentindo sobre você. Mas na questão da difamação, mesmo que a pessoa esteja falando algo verdadeiro, mas que seja algo ofensivo a você, ofensivo à sua honra, você pode também estar buscando ali uma reparação pela difamação. Então, aquele evento, um exemplo. Eu posso dizer, precisamente não precisa ser um crime, como eu dei no primeiro exemplo, que Vini ou bolsa lá de David. Mas eu posso dizer algo negativo, eu posso dizer que Vini é uma pessoa preguiçosa, que Vini é uma pessoa que não é honesta, é uma pessoa que não gosta de trabalhar. Então é algo ofensivo para a honra dele. E que as pessoas naquele espaço, naquele ambiente, vai ali ter uma visão diferente de Vini, uma visão negativa. Então isso é a questão da difamação. Mesmo que você prove que Vini é preguiçoso, mesmo que você prove que ele não gosta de trabalhar, você não pode difamar a honra dele na frente de outras pessoas. Aí também outro exemplo de honra objetiva, né? Que é a forma com que a sociedade enxerga você. E o terceiro exemplo, né, que é o exemplo subjetivo, né, a honra subjetiva, é a questão da injúria, né? É o insulto, é o xingamento. Então, por exemplo, eu xingo você de idiota, de imoral. Por exemplo, eu estou afetando o seu sentimento próprio. Não precisa ninguém na sociedade estar vendo ali, né? Mas é a forma que você se sente. Então você sente que aquele insulto, que aquele xingamento ofenda você, vai de encontro à sua dignidade como pessoa, né? Então o nosso Código Penal ele traz esses tipos. O Código Penal também ele tem esse cuidado de trazer alguns requisitos, porque qualquer palavra você pode dizer que a pessoa está fazendo aquilo ali, que você tem direito. Então nosso Código Penal ele traz requisitos realmente para tentar enquadrar aquele fato realmente num crime, que é o crime à honra. Né? Porque a honra é algo muito subjetivo. Né? Então, por exemplo, geralmente entre amigos, né, aqui na Bahia, a gente tem algo mais amigável, é você trocar insultos entre amigos, chamar disso, você é feio, você é isso, você é aquilo. Então, o direito penal é pelo dobro da ofensa, né, quando a pessoa tem a intenção de fazer aquilo, mas se a pessoa não tem a intenção, ou a pessoa está brincando com você, é uma pessoa que é do seu vínculo, está brincando, então você não pode ali dizer que aquela pessoa está te difamando, está te causando injúria, porque a pessoa pode provar que você tem um relacionamento com a pessoa e que ali não vai se enquadrar o dobro de ofensa. Isso mostra como a honra subjetiva ela não depende da honra objetiva. Sim. O crime de injúria ele desmantela isso. Se a pessoa se identifica de um jeito e a pessoa ofende, ela pode recorrer. É muito comum a gente ver processo não é no âmbito penal, mas no âmbito civil, que é os casos de indenização por dano moral. É muito comum você ver no direito do consumidor, quando uma empresa ela fere ou ela causa um dano por conta de um mau serviço prestado, ali por conta de um conceito que a gente vai entender, que é a responsabilidade objetiva, ela tem que suprir os erros, os danos causados pelo serviço mal entregue. E quando esse serviço mal entregue causa um dano à pessoa, causa esse dano à honra subjetiva da pessoa, ela pode recorrer ao dano moral. E você vê que é muito comum no direito do consumidor se pleitear pelo dano moral nas suas ações. Então você vê que o direito da honra ele vai nesses dois âmbitos, no âmbito penal e no âmbito civil, e é interessante isso.
E eu tenho mais algo a acrescentar, né? A gente falando ainda desses tipos de crime contra a honra, a gente pode pensar, pode imaginar, vir uma dúvida de quem são as pessoas que estão à mercê de cometer esses crimes, né? A nossa Constituição diz, né, que os maiores de 18 anos são totalmente capazes. Então, as pessoas que são absolutamente capazes, elas podem cometer esse crime. Né? Você pode cometer esse crime. Passou de 18 anos, você já pode ser imputado, já pode cair aí nesses artigos 138, 139, 140 do Código Penal. E qualquer pessoa pode ser passiva a receber esse tipo de crime. E tem algo curioso para trazer aqui nesse debate, nessa oferta de reflexões, nessa conversa, nessa oferta de reflexões, é que existe a imunidade parlamentar. Por exemplo, a lei diz que todo mundo que tem mais de 18 anos e for plenamente capaz, ela pode cometer alguns desses crimes. Mas o parlamentar, que geralmente na nossa sociedade é o político, ele está imune, né, de forma quase 100% de cometer esses crimes. Porque como eles representam o povo, ele tem essa prerrogativa de que ele pode falar o que ele bem entender, né, que ele representa o povo. Né? Então, o político, dentro ali do seu local de trabalho, geralmente é o plenário, é a Câmara de Vereadores, né? Ele pode falar qualquer coisa sem ser imputado, ele pode injuriar a pessoa, caluniar, né? Mesmo não sendo tão justo, visto da forma social, né? Dentro da sociedade. Sim. Não é algo justo, mas esse parlamentar, ele tem essa imunidade. E outra imunidade também que eu trago também nessa partilha é a imunidade do advogado. Então, quando o advogado ele está exercendo o seu papel, a sua profissão dentro de um auditório, dentro de um júri, ele não pode ser acusado de dois tipos de crime contra a honra, que são a difamação e a injúria. A única coisa que ele pode ser imputado, exercendo o seu trabalho, é a questão da calúnia, né? Que ele estaria ali acusando falsamente a pessoa de um certo crime. Então, a Constituição ainda não permite. Mas a questão da calúnia e da injúria, os advogados ele tem essa imunidade. Robson, quanto é a proteção parlamentar? Ela tem alguma limitação? Sim, né? Quando o parlamentar está exercendo o seu papel. Por exemplo, dentro do seu local de trabalho, que são dentro das prefeituras, da Assembleia de Vereadores, dos plenários, e pode ser até na rua também, no dia a dia, mas quando ele esteja falando como um parlamentar. Mas não no dia a dia. A gente também tem um exemplo, né, de algo que foi contra a decoro de um deputado, né, que ele fala contra as mulheres lá da Ucrânia, né, se eu não me engano, o Mamãe Falei, né, um deputado estadual do estado de São Paulo. Então, como a gente conversou, né, a liberdade de expressão, ela existe, ela é um princípio, está lá no artigo 5º, né, da nossa Constituição, mas o direito à honra também está também lá. Então, precisa haver essa harmonia, como diz o Norbert Bob, tem que haver a harmonização entre os direitos e ver qual deve prevalecer naquele caso concreto. Então, cada caso é um caso. Não há uma hierarquia entre eles. Não há. Eu gostaria de acrescentar também. Sim. E com relação aos crimes de injúria, né? Hoje em dia a gente vê muito, principalmente no âmbito midiático, a utilização do termo racismo para todos os crimes cometidos, né? Geralmente contra pessoas negras e crimes raciais, né? Então, assim, é importante a gente entender a diferença entre injúria racial e racismo. A injúria racial, ela está incluso nos crimes contra a honra e ela diz respeito a adjetivar. É mais como se eu estivesse atribuindo um adjetivo a uma pessoa determinante da sua raça, né? Por conta da sua raça. Já o racismo é algo como negar os direitos de uma pessoa decorrente da sua raça. Eu posso impedir ela de fazer algo por conta da raça. Então, um exemplo bem prático aqui para que todo mundo possa entender é aquele caso, não sei se vocês lembram, daquele jogador que jogaram uma banana na quadra, né? Aí, se referindo a ele como macaco. No caso desse crime, ele se enquadra na injúria racial. Só que na mídia, eles retratam muito como racismo, e a gente acaba que confunde esses dois termos, né? É importante ressaltar. Né? Foi o caso de Daniel Alves, se não me engano. Isso. Que ele comeu a banana. Ele pegou a banana e Agora, no ato de resposta. Sim. no caso, se eu tinha uma dúvida com vocês, se vocês, no caso, está abrangendo esse assunto, vamos trazer outro. No caso, no meio do homossexualismo, quando a pessoa se identifica com outro nome e vem outra pessoa e não quiser
dizer, não, eu identifico você com esse nome. Não respeitar. Não respeitar. Eu quero meu nome como Maria e a pessoa continua me chamando de David, e a pessoa tá me chamando de David, mas eu me identifico com Maria. Isso é um caso interessante porque dá para fazer tentar mesclar os assuntos quanto ao direito ao nome. Eu acho que alguns colegas da nossa sala vão falar. Mas ele também tem essa carga do direito à honra, que é o quanto a pessoa se enxerga, que é o caso da honra subjetiva. Isso. Eu acho que quando você fere essa honra, acho que cabe sim. De como ela se sente, né? Ela cabe sim, ela buscar o direito à honra, se respaldar o direito à honra. Muito interessante. Bom, para finalizar, eu queria saber assim, só para um pequeno resumo assim, eu posso ir presa se eu falar algo que eu não devo de uma forma totalmente errada, claro, mas qual seria a minha pena, assim, qual seria a sentença que eu teria diante dessa sociedade atual? Depende, né? Como a gente trouxe discussão sobre esse crime, né, contra a honra, ela dependendo do crime, se for calúnia, injúria, difamação, ela é em média de 6 meses a 2 anos de reclusão. Mas geralmente, e essa é uma crítica que eu faço aqui também, a questão judiciária no Brasil, é que geralmente uma pessoa ela não vai presa cometendo algum desses crimes, como calúnia, difamação e injúria. Geralmente são revestidas indenizações, serviços comunitários, né? Então, a lei permite a prisão e deveria ser um exemplo, né? Deveria realmente penalizar as pessoas, mas o nosso ordenamento geralmente não se finaliza um caso desse com prisão. Geralmente é uma indenização, um dano, um reparo. Muito bom. Eu acho que já falou tudo, né? Todos falaram e eu espero que tenha ficado claro, né? Esse direito à honra para todos que estão assistindo. Se você gostou, eu te convido a você também comentar o que você achou dessa live, né? Desse podcast sobre o direito à honra e o que ficou para você, né? Nesses 30 minutos que a gente tentou abordar da melhor forma possível. Então, agradeço a todos que ficaram até aqui, até o final. Agradecemos também à professora Ive por ter nos ensinado ao longo desse trimestre sobre os direitos da personalidade e também agradecer a vocês pela disposição de estar aqui. Então, é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.